ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta agora e, como dissemos, não estaríamos aqui se não fosse pela graça de Deus. E eu agradeço a Deus pelo mover e operar do Espírito Santo. Sim, Senhor. E eu creio que o Senhor tocou alguns corações e vidas alguns minutos atrás e encorajou algumas das pessoas que estavam desencorajadas. E aquela canção diz: o Senhor me levantou acima das sombras, me levantou e me deixou ficar de pé. No topo da montanha da glória, eu habitei na sua terra. Glória a Deus. Ele te levantou. Ele vai tocar a sua alma. Ele vai te dar a graça e poder para fazer o que você acha que não pode fazer. Ele é capaz. Muito bem. Atos, capítulo 2. Vamos começar com o versículo 37 mais uma vez. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração o poder de convicção do Espírito Santo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Declara que esta gente, quem quer que seja, estava desejosa de ficar bem com Deus. E note isto: irmãos, que faremos, pois? Que pergunta! Eles, na verdade, não sabiam. Eles precisavam daquele pregador do evangelho para dizer para eles o que fazer. Porque o Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo. E eles não sabiam. Como eu disse no programa anterior, nós às vezes pensamos que sabem, eles não sabem. Eles não sabem como orar, não sabem como buscar a Deus, eles não sabem como chegar-se adiante de Deus, não sabem. E o Senhor me disse muitos anos atrás, quando você chamar as pessoas para frente para serem salvas, Ele disse: você os guie na oração, porque eles não sabem o que dizer. Eles estavam quase sem esperança. Aconteceu com o carcereiro em Filipe, fez a mesma pergunta. Eu estava pensando com o apóstolo Paulo, ele disse: o que você quer que eu faça agora? Eu estou tomando conta da minha vida até agora, mas uma pergunta muito similar. Esse foi um momento de transformação na sua vida no caminho de Damasco. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. Muito bem, então, o próximo versículo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Vamos parar aqui. Arrependei-vos. O que isto quer dizer, arrependei-vos? Quer dizer admitir que você é um pecador. Você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E me perdoe pelos meus pecados, Senhor. Certo. Pelo que eu fiz. Certo. Esse é o chamado do arrependimento para o público em geral hoje e todo momento. Nesse dia, eles tiveram que se arrepender de ter rejeitado a Jesus Cristo como Messias e o ter crucificado. É isso aí. Eles tiveram que se arrepender de rejeitar a Cristo e o crucificá-lo. Então, esse é o chamado de arrependimento, é virar 180 graus, nós rejeitamos, odiamos, o crucificamos, agora nós damos meia volta para Ele, voltamos para Ele. Eu, na verdade, não estou convencido que eles disseram essas palavras em voz alta. Eu duvido que falaram. Orar em voz alta? Eu também não. Nós já falamos isso muitas vezes. E mesmo que eu creia como você que temos que levar as pessoas em oração para ajudá-los a se expressar a Deus, mas Deus olha para o coração. E muitas coisas que simplesmente nós nem sabemos como dizer, sabe? Especialmente como crentes. Romanos 8 fala sobre a capacidade do Espírito Santo de usar gemidos dos crentes e fazê-los em orações palpáveis a Deus. Mas Deus olha para o coração. E naquela noite que você é salvo, talvez você nunca falou a oração do pecador, mas o seu coração buscou a Deus. Isso é exatamente certo. Mas é muito mais fácil se aquela pessoa disser esta oração e crer em seu coração. Certo. E crer é tudo, né? A expressão do que você acredita. Certo. Romanos 10, 9 e 10. Não é só confissão, mas se você crer no seu coração
Então, é isso que é ser salvo, é a confissão do pecado. Evidentemente, eles creram. Você pode dizer, o que faremos, pois, varões? Eu acho que entre eles estavam, muito bem, o que faremos? Certo. Bem, eu não acho que era um fato o que faremos, o que temos que fazer. Eu acho que eles foram cortados no coração. Eles entenderam, como Lauren disse, que eles haviam crucificado o Filho do Deus vivo. Certo. E eu acho que isso tocou a vida deles. A convicção pode tocar uma pessoa de tal maneira que eles não podem nem ficar de pé. Ah, sim, e eu concordo. Agora, novamente, sabemos que nem todos que estavam lá fizeram a pergunta, mas o texto diz que alguns deles viraram para os apóstolos e perguntaram: o que nós faremos? Como uma pergunta, o que nós devemos fazer? Isso é a importância da igreja, não só para pregar o evangelho, mas dirigir as pessoas até um conhecimento de como aceitar a Cristo. Que Deus fez do mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. É isso aí. Isto é falar muito sério, não é? Certo. E a única coisa que Israel poderia fazer é se arrepender, virar 180 graus. E o que eles estavam perguntando, eu acho que eles sabiam o que fazer, mas como fazer, não sabiam. Não é isto? Sim. O que o pecador precisa saber? Onde eu posso colocar minha confiança? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu já vi pessoas que eu oraria a oração do pecador com grandes multidões e nunca moviam seus lábios. Certo. Mas foram gloriosamente salvos. Sim. Sabe? E outros, e na verdade nunca aceitaram a Jesus. Todos nós, como pastores, já vimos isso. Aquela pessoa que vem para frente e é salva, e você olha para ele e você diz: eu não tenho certeza que ele aceitou, nem sei se ele entendeu. Né? Estava muito emocional. E aquele que ficou parado se tornou um líder na igreja, e o outro você nunca mais viu de novo. Então, são movimentos externos, mas é a atitude do coração e da mente preparada pelo poder convincente do Espírito Santo. Sim, exatamente. Sabe, se nós analisarmos a multidão, não estávamos lá, mas temos um conhecimento geral, mas com certeza eram a maioria judeus. Então, o povo judeu entendia a sua fé, eles entendiam o que eles eram, eles criam na circuncisão, eles criam no sistema sacrificial, eles, na verdade, criam no batismo nas águas. Então, eles tinham estas coisas na mente deles, que o povo judeu faz. Mas, como eu vejo a pergunta, o que faremos, pois? Sabe, nós ouvimos sermões. Eles não estavam acostumados a ouvir sermões assim? Não. Não. Sabe, o que eles ouviram na sinagoga não soava assim. Não. Então, isso tocou eles fortemente. E eles sabiam, nos seus espíritos, eu tenho que fazer algo sobre isto. Eu devo responder ao que este homem acabou de pregar. O que eu faço? E Pedro diz para eles o que fazer. Eu acho que é por isso que é tão importante cultos com apelos. Uma vez que a verdade é apresentada, você precisa dar para as pessoas uma oportunidade para responder a esta verdade. Pelo que eu saiba, isto é a parte mais importante de todo o culto. É mesmo. É responder a esta verdade. Eu acho que eles entendiam, estamos lutando contra Deus, estamos lutando contra aquilo que Deus proveu para nós. A pregação é lançar a rede. E o apelo é puxar a rede. Sim. E é algo muito lindo ver a resposta das pessoas. Você assiste... Eu assisti o programa do Doni, que estava entrevistando o Jim Musi em relação às cruzadas em Santiago, no Chile, onde eles disseram que 28 mil pessoas responderam ao apelo naquele sábado à noite. E eles mostraram na tela. E quantas destas pessoas, na verdade, foram salvas? Eu não sei. Você não sabe, ninguém pode saber. Só Deus sabe. Eu sei que não todas as 28 mil pessoas foram salvas. Algumas já eram salvas, mas queriam oração. E outras, como você falou, era uma agitação, mas nunca voltaram para Jesus. E outros ficaram quietos e vice-versa, e tudo mais. Mas me preocupa quando eu escuto pregadores dizendo: tivemos 2.000 salvos na noite passada. O Espírito Santo falou que 3.000 foram salvos, mas ele é Deus, ele sabe. Certo. Mas nós não sabemos quantas pessoas
são Isso é salvas. verdade. Eu me lembro que eu escutei um pregador, um tempo atrás, anos atrás. O nome dele é muito conhecido. Mas ele disse, nós tivemos ano passado, se eu me lembro corretamente, 2 milhões de pessoas salvas. E ele nem é um pregador. E isto são muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas eu descobri o que ele estava dizendo. Ele estava pregando a doutrina, mesmo que ele não é um pregador, mas crendo que se você tivesse o prefeito de uma cidade sendo salvo, então toda a cidade foi salva. Automaticamente, toda a cidade foi salva. Se você tiver o presidente do país salvo, né, o que é muito duvidoso, então todo o país é salvo. Era assim que ele estava coletando esses isso dados. não é uma boa teologia. Ah, não. Não é. Mas se você ouvisse esse homem... Não ouvi. Isso é muito estranho. Números, pessoal. Isso é muito prominente aí fora. Será que eu posso fazer uma pergunta, se você não se importar? Qual foi a maior multidão que já veio nas suas reuniões? Aquela reunião. Foi esta reunião. Foi esta reunião Foi a no maior Chile. reunião em Santiago, no Chile. Eu estava com você em Nova York. Estavam se enfileirando quarteirões para entrar. No Madison Square Garden. E quando eu estava andando lá, eu vi estas filas compridas e perguntei onde eles estão indo. Mas quando eu cheguei lá, eles estavam querendo entrar. Você descobriu onde eles estavam indo? Mas eu estava lá naquele domingo à tarde, quando mais de 1.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Certo. Foi incrível. Sim, foi incrível mesmo. E damos ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Ele não tinha muita coisa para poder trabalhar, mas ele pode fazer milagres com o que ele tem para trabalhar. Glória a Deus por isso. Obrigado por estar conosco hoje. E hoje tivemos um grande programa. E damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. E muitos de vocês sentiram a presença de Deus. Alguns de vocês pela primeira vez na sua vida. E é algo maravilhoso. Porque supre as nossas necessidades, sejam quais forem. Diga para os outros sobre o estudo na palavra. E saiba do seguinte, nós te amamos e Deus te ama também. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Eu sou o pastor Gabriel Swaggart e eu quero